Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a Bíblia. E hoje a gente vamos falar dando continuidade, relatando sobre os profetas menores. E o vídeo passado a gente viu o profeta Oséias. E hoje a gente vamos falar do profeta Joel. Olha o que diz. O profeta Joel, ele é o autor desse livro. O seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante das realidades da chegada do dia do Senhor. Essa data é incerta. Essa data é incerta na visão dos teólogos, né? E o profeta Joel, ele é pós-exilado, depois que saiu do exílio da Babilônia. E com isso a reconstrução do templo de Jerusalém, ou seja, o segundo templo. Ele é desse período, o período do exilado e sendo reconstruído o segundo templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Aí antes disso, até os anos 70, o segundo templo foi reformado. E uma dessas reformas foi o templo de Herodes, que ele deu uma repaginada no segundo templo, né? E nessa reconstrução do segundo templo de Jerusalém, o seu livro foi escrito por volta de 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo ele foi escrito com o próprio autor, o profeta Joel, né? E ele descreve com detalhes os 3 capítulos do livro de Joel. O Joel, eles são detalhados em 3 capítulos do seu livro. O primeiro capítulo do seu livro fala sobre as invasões dos gafanhotos. A segunda relata sobre o profeta, descreve a resposta de Deus. E a terceira é as realizações escatológicas, ou seja, o juízo de Deus sobre os pagãos, sobre as pessoas que não aceitaram Deus Jeová no Antigo Testamento e no Novo Testamento que não crê no nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo. E com isso, vamos ler o livro de Joel, capítulo 1, que fala sobre as pragas do gafanhoto. Olha o que diz. Pois é a palavra de Yahweh, que veio a Ioel, ben Petur, Joel, nome que significa Yahweh, Deus, filho de Petuel. Então, ou seja, Joel, ele é filho de Petuel. Aos anciões, autoridades, ouvi que vós tenha a dizer todos os habitantes de Judá, escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias dos vossos antepassados? Pois contai isto aos vossos filhos, vossos filhos, vossas filhas, transmitirão aos seus filhos e os filhos desde as gerações vindouras, futuras, o que os gafanhotos cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, e que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorou, comeu. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebem vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca, porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra, e eis que os seus dentes são como as presas de leão, e a sua gana pela caça como leoa. E esses arrasaram a minha videira, arruinaram a minha figueira,
arrancaram-lhe a casca e derrubaram-nas, deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Lamentai como uma jovem veste de luto que pranteia pelo marido da sua mocidade. E as ofertas de manjares de cereais e das ofertas de libação, vinho derramado, foram eliminadas da casa de Yahweh, o templo do Senhor. Todos os sacerdotes que ministraram perante Yahweh estão elucidados, e os campos estão arrasados. A terra está ressequida e triste. O trigo está destruído. O vinho novo não existe mais. E o azeite esgotou-se. Desprezai-vos lavradores, chorai multiplicadores sobre o trigo e a cevada. Portanto, colheita do campo foi toda destruída. E eis que a videira secou, a figueira murchou, e as romazeiras e a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. E a alegria de todas as pessoas, de toda abateu-se, tornou-se árida e triste. Ou seja, o profeta Joel viu com esses ataques dos gafanhotos na época do 400 anos antes de Cristo. Foi uma devastação de chuvas de gafanhotos, destruindo lavouras, destruindo vinhas, destruindo a videira, que é as uvas, os figos, o trigo, ou seja, levou à fome. E o significado do profeta Joel é: Deus é o Senhor de linhagem sacerdotal. O Joel, ele era da linhagem dos sacerdotes. E o seu pai era chamado de Petuel, que fala no capítulo 1. Mas a mensagem do profeta Joel é desastre de gafanhotos. Chamar o seu povo ao arrependimento e à escatologia dos ímpios. O profeta tem a intimidade com Deus. E com isso, o seu texto que nós temos que buscar a ter uma relação íntima com o nosso Deus, o Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo. Como teve essa destruição em massa sobre os campos, sobre os vinhedos, trazendo a fome ali para aquela região ali, que estava sendo reconstruída. E o profeta Joel leva ali: arrepende dos seus pecados, arrepende dos nossos pecados, do meu pecado. Por quê? Porque Deus está batendo as portas. A cada dia Ele está chamando, está convocando as pessoas ao arrependimento através do sangue poderoso e maravilhoso de Jesus. Como ocorreu, no livro Joel, descrevendo detalhadamente sobre as invasões dos gafanhotos ali no estado de Israel, levando a fome, levando tristeza para o campo e também para a cidade, porque sem o mantimento no campo, a cidade vai ficar desabastecida. E o profeta descreve isso, teve no capítulo 2 sobre a resposta de Deus levando ao arrependimento. E o capítulo 3 relata que os ímpios, se eles não aceitarem o Senhor Deus Jeová, o Deus de Israel, o nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo, vai ter juízo. Esse juízo não é para ninguém. Então aceite hoje, como aconteceu 400 anos atrás. Aceite Jesus como o único suficiente Salvador, que Ele vai salvar você, toda a sua casa e toda a sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Jesus.